Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Mariu e você ouve o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 187 e nesta semana a gente traz um assunto que deu o que falar nos últimos dias e que é muito importante para toda a população brasileira: o possível cancelamento do Censo 2021. Essa história já teve várias reviravoltas e a gente vai explicar cada uma delas, mas o mais importante é que vamos explicar também o que o censo tem a ver com populações indígenas e tradicionais. Copiou, parente? A gente começa o episódio de hoje contando um pouquinho o que é esse tal de censo, que é basicamente a mais completa pesquisa da população brasileira, feita pelo IBGE de 10 em 10 anos, desde 1940. Os dados levantados pela pesquisa são usados como base para a implementação de políticas e distribuição de recursos públicos, por exemplo. Também são usados em diversas outras áreas como demografia, economia e geografia. Lembrando que o último censo foi realizado em 2010 e deveria acontecer no ano passado, mas foi adiado para 2021 por causa da pandemia. São esses dados que irão orientar a aplicação do dinheiro dos impostos, ou seja, quais áreas estão precisando de mais recursos, se educação, saúde ou saneamento básico, por exemplo, além de indicar quais locais e quais populações deverão ser amparadas por esses investimentos. Mesmo com todas essas aplicações, o governo Bolsonaro decidiu suspender o censo alegando falta de recursos. Por causa disso, ex-presidentes do IBGE escreveram uma carta pedindo para que membros do Congresso garantissem recursos para a realização do censo. Um deles foi o economista Sérgio Bersemann, que em uma entrevista à Globo News falou sobre o impacto da não realização do censo em 2021. O impacto é gigantesco sobre as políticas. É o mesmo que jogar dinheiro pelo ralo. A perda de eficiência nas políticas públicas do tipo auxílio emergência, a própria vacinação, mas também aquelas que independem da pandemia, políticas de emprego, onde devem haver escolas, onde estão faltando hospitais, a repartição de grande parte do dinheiro que é encaminhado aos municípios depende da população. Então, você pode estar dando dinheiro para município que diminuiu e faltando em outros municípios onde aumentou. É uma perda completa de eficiência da política pública, que significa perder muito mais dinheiro do que aquilo que será economizado com essa decisão absurda. Mas não é apenas a política pública, né? A cidadania. A cidadania vai perder a oportunidade de ter um retrato do Brasil, de como o Brasil está. Nós vamos nos somar ao grupo de países tão pobres, um número muito pequeno, que vai ficar 10 anos, mais de 10 anos, sem informações. Bom, apesar dos esforços, a proposta de corte dos recursos acabou sendo aprovada pelo Congresso. Com tudo isso, acho que você já deve imaginar um pouco o tamanho do problema em que a gente, sem querer, está se metendo, né? Definitivamente, todo o Brasil será afetado. E, se está ruim para quem já foi incluído no censo, imagina para quem não foi. Esse é o caso dos quilombolas. Desde que foi feito o primeiro censo no Brasil, em 1872, eles nunca foram incluídos na contagem das pesquisas. Essa seria a primeira vez na história que isso ia acontecer. 1872. Nós estamos em 2021, são 149 anos de apagamento, de ausência de informações, e que, pelo visto, vão continuar ainda por um tempo indeterminado. As comunidades quilombolas tinham muita expectativa com a realização desse censo, até porque seria histórico. Nós conversamos com a Givânia Silva, da CONAC, a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, e ela compartilhou com a gente por que é tão importante a inclusão dos quilombolas na pesquisa. Pode subir o som, editor? Bom, o que as consequências do esvaziamento desse apagamento promovido pelo governo Jair Bolsonaro ao censo, na perspectiva quilombola, é mais uma vez a gente ficar sem saber das informações,
dos quilombos e o que dificulta em muito a atuação do movimento. Então, uma coisa é você saber, somos tantos milhões de pessoas, ou outra coisa é a gente ficar trabalhando no escuro, como temos trabalhado esse tempo todo, hein? 149 anos, né? É mais um ataque racista, um ataque de desmonte do Estado brasileiro que este governo vem promovendo e que diretamente afeta aqueles que sempre foram excluídos e marginalizados, como é o caso dos quilombos do Brasil e outras populações como indígena, ribeirinhos e tantos outros que historicamente ficaram fora desse olhar do Estado brasileiro. Mas no caso quilombola, o que mais prejudica é porque não tem nenhum censo até hoje. Nunca participamos, nunca fomos vistos. E essa seria a primeira vez que, infelizmente, está frustrada e comprometida com esse ataque às políticas públicas. Porque, para mim, não é o IBGE. O ataque é diretamente à formulação das políticas públicas. Um ataque à formulação das políticas públicas, sem sombra de dúvidas. E como Givânia falou, esse ataque afeta também as populações indígenas. Apesar desse grupo fazer parte do censo, e isso com muita luta, os números estão desatualizados. Foi necessário todo um processo de adaptação da pesquisa para que as informações sobre os povos indígenas fossem levantadas corretamente. E quem explica esse processo para a gente é a Marta Azevedo, ex-presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e integrante do Conselho de Gestão Estratégica do Programa Rio Negro do ISA. A fala é toda sua, Marta. Até 1991, não se sabia quantos indígenas viviam em nosso país. Não, a gente não tinha ideia de quantos viviam em cada terra indígena, com qual idade, quantos filhos por mulher, em média, as mulheres estavam tendo. Enfim, em 1991 foi o primeiro censo demográfico que contabilizou os autodeclarados indígenas na pergunta sobre raça, cor da pele. Então, o censo tem uma pergunta, o censo brasileiro tem uma pergunta que é qual a sua raça ou cor da pele. E essa pergunta tem respostas fechadas, então você só pode responder se você é branco, preto, pardo, amarelo, e em 1991 foi incluída a resposta indígena. Apesar da inclusão dessa pergunta e de várias pessoas passarem a se autodeclararem indígenas, ainda não se tinham dados sobre as terras indígenas. As terras indígenas não estavam na base cartográfica do IBGE. Em 2010, a gente conseguiu melhorar isso. E eu digo, a gente era um número muito pequeno de pessoas que batalhavam no movimento indigenista e no movimento indígena, batalhavam para melhorar, para ter essa visibilidade estatística dos povos indígenas. Isso a partir da Constituição de 1988. Em 2010, a gente conseguiu que a FUNAI e o IBGE se colocassem de acordo e compartilhassem as suas malhas cartográficas, compartilhassem as informações sobre as terras indígenas. O censo de 2010 foi extremamente importante para os povos indígenas. As perguntas ficaram cada vez mais aprimoradas e os dados sobre esses povos cada vez mais detalhados. Então, em 2010, a gente teve, além disso, a pergunta seguinte, se a pessoa se autodeclarasse indígena, a gente teve a pergunta seguinte: a que etnia pertence e que línguas falam? Podia informar mais de uma língua falada. Então, realmente foi um censo muito bom do ponto de vista de mostrar a pluralidade, né, do Brasil. Quando se diz hoje em dia 305 povos indígenas, essa conta 305
foi feita exatamente, foi resultado do censo de 2010. E o que mais de vantajoso o censo de 2010 trouxe para os parentes, Marta? Primeiro ponto importante, a gente soube que a população indígena estava crescendo, estava em recuperação populacional, em recuperação demográfica, né? Então, as políticas públicas, por exemplo, de escolas, é muito importante, porque em cada lugar as secretarias de educação têm que saber que tem que abrir escola nova. A cada ano tem que abrir novas escolas, porque as crianças estão aumentando, né? Além dos efeitos na educação, os números do censo influenciam também na saúde das populações indígenas. A questão da saúde, importantíssima. Quantas vacinas eu vou ter que separar para os povos indígenas para o ano que vem? Quantos remédios? Quais são as equipes de saúde? O ano que vem vai ter mais gente naquela terra indígena e no outro ano vai ter mais gente ainda. Então, eu tenho que separar mais remédios. E por falar em vacinas, estamos vivendo isso neste momento de pandemia, né? A gente viu que o número de doses separadas para comunidades tradicionais foi menor e insuficiente para garantir a total proteção desses grupos. Se os dados estivessem atualizados, talvez não estivéssemos passando por isso. Porque nós não temos como projetar essa população indígena desde 2010 para agora, para 2021, que é o ano que nós temos. Então, por exemplo, qual a porcentagem de pessoas que pegaram Covid e que, infelizmente, vieram a falecer? A gente não sabe direito, porque a gente não sabe a população total direito. Então, o prejuízo para os povos indígenas em não ter o censo é imenso, é incomensurável, porque as políticas públicas vão estar às cegas. E o movimento indígena vai ter muito menos informação disponível para poder brigar pelas políticas públicas, inclusive pelo direito à terra. Como vocês viram, são muitas reviravoltas na história do tal do censo, e apesar dele acontecer apenas de 10 em 10 anos, os últimos acontecimentos que envolvem a pesquisa estão se desenrolando bem rápido. Apesar da gente ainda não saber se vai ter censo em 2021 mesmo ou não, a última novidade é que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou, nesta quarta-feira, que o governo providencie a realização do censo ainda neste ano e de acordo com os parâmetros do IBGE. Vamos acompanhar quais serão as cenas dos próximos capítulos. E por falar em próximos capítulos, gostaria de fazer um agradecimento especial em nome do ISA para a nossa querida Letícia Leite. Há um tempinho, anunciamos aqui a saída dela. Bom, o momento chegou e a gente agradece a você, Letícia, por tudo que fez por nós durante o tempo em que esteve conosco, especialmente a criação do Copiô. Nós ficamos de cá, te desejando todo o sucesso e aguardando as próximas novidades do seu trabalho, porque certamente vem coisa boa por aí. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe, que semana que vem tem mais. Neste episódio, você escutou áudios de Globo News. Eu sou o Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô teve a produção de Esther César e de Letícia Leite. A edição de áudio é minha. As artes para as redes sociais estão do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram no @CopiôParente. E a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente?